Olha, depois de um ano de análise na Comissão de Urbanismo, o projeto de revisão do Plano Diretor de Joinville recebeu parecer favorável no Legislativo joinvilense. E o relator do projeto, o vereador William Tonesi, é o nosso convidado de hoje aqui no Jornal da Manhã para nos explicar os próximos passos importantes da revisão do Plano Diretor, que é uma lei lá de 2008, em 2018 chegou na Câmara de Vereadores, foi protocolado no final de 2018 e agora tem um passo importante também. Vereador William Tonesi, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã, bem-vindo à Jovem Pan Joinville. Muito bom dia, Fernando Gonçalves, muito bom dia, Marcos Pereira, é um prazer enorme estar aqui com vocês, podendo explicar um pouquinho mais a respeito desse importantíssimo projeto que está tramitando na Câmara de Vereadores já há bastante tempo e agora nós estamos aí chegando, né, na fase final, que é a apresentação do parecer favorável e agora a votação na comissão e depois, né, passada a votação, então, pelo plenário da Câmara de Vereadores. Isso quer dizer, vereador, que a fase mais crítica já passou, de fato, agora é a etapa mais fácil para aprovação, revisão? O plano diretor, ele é um projeto que ele está previsto no Estatuto da Cidade, então é uma obrigação do município cumpri-lo a cada 10 anos. O atual projeto é de 2008, que está em vigor, e essa revisão é de 2018. Então ela veio para a Câmara de Vereadores, em função da pandemia, que não haveria possibilidade de realizar as audiências públicas, então foi paralisado esse projeto na legislatura anterior. Quando nós assumimos o mandato, né, eu ocupei uma cadeira dentro da Comissão de Urbanismo, e lá então eu fui designado como relator desta matéria, né, para analisar esse projeto na comissão. Quando foi retomado então as audiências públicas, o nosso técnico elaborou então um plano de trabalho. Dentro desse plano de trabalho, então, nós definimos realizar, né, audiências públicas nas 8 subprefeituras, em todos os bairros da cidade, representando todos os bairros. Então foram 8 audiências, né, em todas as regiões da cidade de Joinville. Realizamos uma 9ª audiência pública dentro da Câmara de Vereadores. E aí, para que a gente pudesse dar mais transparência, participação popular e discussão dos temas, realizamos ainda mais 6 audiências públicas temáticas dentro da Câmara de Vereadores para discutir todos os assuntos: educação, segurança, saúde, mobilidade urbana, assistência social, habitação. Então discutimos tudo isso. Foram 15 audiências públicas para a preparação da elaboração do parecer, né, pelo relator, que sou eu, no caso, né, para a nossa elaboração do parecer. E nessa última terça-feira, então, nós realizamos a 16ª audiência pública para a apresentação da minuta do parecer dentro da Comissão de Urbanismo. Então, quer dizer, o plano diretor é realmente um trabalho muito extenso e, em geral, as pessoas acabam não enxergando esse trabalho, né, que tanto o vereador quanto a Câmara tem como prerrogativa e como obrigação fazer. Nós somos os representantes legítimos da população e, mesmo que sendo representantes legítimos, nós precisamos da participação popular nas audiências, e foram aí mais de 500 manifestações públicas onde nós analisamos, levamos em consideração, e aí, com tudo isso, com base em todas essas questões, com o estudo técnico realizado pela própria Câmara de Vereadores, né, com as manifestações públicas, elaboramos então o nosso parecer, apontando aí aquilo que a gente achava que deveria, não só nós, a população também achava que deveria ser alterado e modificado para deixar ainda melhor esse projeto de lei. Então isso foi apresentado na última terça-feira, e agora na próxima terça-feira, no dia 7 de junho, só me corrija se estiver errado, mas no dia 7 de junho, na próxima terça-feira, então será a discussão e a aprovação do parecer favorável dentro da Comissão de Urbanismo. O vereador comentou a respeito da questão das audiências públicas, né? Como é que foi a participação da sociedade em proposta, né, que foram aí usadas para serem incluídas nessa revisão? Olha, a população, a gente ouviu de demandas de todos os tipos, né? O que mais nós vimos como reclamação do povo joinvilense foi na questão de mobilidade urbana, mas tiveram manifestações de todos os tipos, de área de saúde, né, na questão da educação, né, em questão de habitação, na questão da segurança pública, né? Por exemplo, um item, né, foi levantado numa audiência pública, que é melhoria da iluminação pública para a melhoria da segurança pública. E nós, né, fizemos essa inclusão desse item, né, que a prefeitura, como diretriz, melhorar a iluminação pública como item de segurança pública. Então, são essas participações em todos esses temas que fizeram com que nós levássemos em consideração aquilo que a população estava apontando. Outra questão, por exemplo, a questão do turismo rural, o fomento do turismo rural, né, a permissão de atividades dentro da área rural e até
em áreas de preservação, como forma de fomentar a economia e também de preservação ambiental. Então tudo isso é levado em consideração e tudo isso foi apontado no nosso parecer. Outra questão importante é a questão da expansão urbana. O plano que foi encaminhado em 2018, ele previa que a cidade não deveria crescer, né, que a cidade deveria ficar engessada. E o que nós vimos ao longo de todas as audiências, da manifestação das pessoas, é que o povo quer que Joinville se expanda, o povo quer que Joinville cresça, que atraia novas empresas. Então nós fizemos essa alteração para que a gente tenha maior liberdade econômica no município, né? Joinville foi muito engessada nesses últimos 12 anos. Um exemplo que eu dou, por exemplo, é que na questão de atividades econômicas, a lei atual de ordenamento territorial, ela prevê códigos para determinar se uma empresa pode ou não funcionar. E nós estamos apontando como uma diretriz, ao invés de você olhar códigos, olhar o risco que aquela atividade econômica tem. Porque se a atividade econômica não tem risco, o porquê ela não pode funcionar em toda a cidade? Exemplo que eu dou é uma costureira. Por que ela não pode funcionar na casa dela? Então, a atividade que ela vai fazer é de baixo impacto com relação à vizinhança, né? Ou um profissional liberal, por que ele não pode trabalhar dentro da sua própria residência, abrir a sua empresa na sua própria residência? A atividade é de baixo impacto, então nós precisamos olhar as atividades pelo risco e não pelo código KNAI, que é o Código Federal, né, de Atividade Econômica. Vereador, com base em tudo isso que as audiências públicas trouxeram a partir dessas sugestões da comunidade, e o senhor até cita um exemplo importante, né? A cidade foi engessada e ela precisa mudar, precisa se atualizar. De que forma que o Legislativo joinvilense vai acompanhar a execução do plano diretor, para que, de fato, essa discussão saia da teoria e venha para a prática, trazendo essa questão da mobilidade, que foi o principal pedido da comunidade neste momento, porque a discussão vem desde 2008 e a cidade hoje tem uma necessidade. Como é que a gente acompanha, né, esse cumprimento por parte do poder público para que, de fato, a cidade deixe de ser engessada? Olha, Marcos, eu lembro, enquanto ainda nem político era, né, quando eu ainda acompanhava a política bem de longe, eu fazia alguns questionamentos das pessoas que eu conhecia, mas por que Joinville não faz isso? Por que Joinville não faz aquilo? E quando eu via na resposta das pessoas, né, que estavam envolvidas, elas diziam assim para mim: William, a gente não pode fazer isso porque o plano diretor não permite. E aí, naquela época, então, aquilo já ficou na minha cabeça. O plano diretor é um projeto importante para o futuro da cidade. Então, o plano diretor, ele é um projeto que determina as diretrizes para as quais Joinville deve caminhar. Então, é em função disso. O plano diretor apontando essas novas diretrizes, apontando para uma Joinville moderna, uma Joinville que precisa crescer, uma Joinville que precisa se desenvolver, uma Joinville que precisa de mobilidade urbana, apontando isso, então as próximas leis que daí serão revisadas em função do plano diretor apontarão também para esse destino. Então, essa é a grande importância, a diretriz. Porque se o plano diretor apontasse para continuar mantendo a cidade engessada, nós não poderíamos ter leis, por exemplo, que fizesse com que Joinville crescesse. Porque senão estaria indo contra o plano diretor aprovado. Então, essa é a grande importância desse projeto de lei. E na próxima terça-feira, então, né, vereador, é um dia decisivo, importante, né? Já é plenário já, né? Na terça-feira comissão será aprovado, discutido e aprovado dentro da comissão de urbanismo da Câmara de Vereadores, que é às 3 horas da tarde. Então nós vamos, né, discutir e votar o parecer dentro da comissão. Aí depois o projeto volta para a comissão de legislação em função das emendas que foram feitas, né, para análise da legalidade de todas as emendas que foram feitas, e aí sim o projeto vem a plenário. Muito bem. Vereador William Tonesi, nosso convidado de hoje no Jornal da Manhã. Obrigado, vereador, pelas informações. Um passo importante dado no Legislativo. A cidade precisa, né, desse momento. A gente vai monitorar, acompanhar e trazer a atualização aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Fernando. Contem conosco aí.